Fala E aí, aí, Caio. Hugo? Boa noite, tudo bem? Como é que você está? E aí, meu amigo, tranquilo aí? Como é que tá a vida aí em Jaguariúna City? Pelo que eu estou vendo, está mais quente do que aí em São Paulo, né? Que você está de blusa, eu estou de manga de camisa aqui. É, aqui tá 16 graus, né, cara? Engraçado que fora o sol, sai um sol gostoso lá dentro do escritório, tá bem frio, viu? Diferença. Não, diz que amanhã, diz que quarta e quinta-feira aqui vai chover bastante aí. A gente espera que chova porque a chuva é sempre bem-vinda, ainda mais nessa seca que nós estamos, né? Atrapalha um pouco a manutenção do nosso trabalho, mas é natureza, a gente tem que aceitar isso aí, faz parte, né? E ajuda também, né? Atrapalha, mas ajuda. Bom, é isso aí, galera. Você que está chegando agora, você está Dois no Jardim, nosso programa semanal sobre plantas, jardinagem, paisagismo. Eu, Evandro Silva, e aqui meu amigo Edson Lemos, dois engenheiros agrônomos que viemos aqui sempre compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. E hoje a gente vai falar sobre plantas para vasos, Edson. Como é que é a parada aí? Exatamente, né, Ivone? Que o pessoal tem muita dúvida, né? O que plantar, qual o ambiente certo, né, para colocar. Então, nós vamos dar algumas dicas de plantas, pessoal, que serve para sol, plantas que vão ser para sombra, né? E algumas frutíferas também que se vão muito bem em vasos. Então, não perca que vai ter muita novidade para vocês hoje aí, hein? Edson, a gente já falou nas lives anteriores sobre vasos, como montar vaso, preparar a terra do vaso, a drenagem, como colocar a planta no vaso, como escolher uma planta no viveiro. E hoje, então, a gente vai trazer essa questão de escolher plantas. Mas antes disso, o importante é a gente saber o ambiente, né? Porque se você vai colocar o vaso na sombra, é um tipo de planta. Se você vai colocar ao sol, é outro tipo de planta, correto? Como é que funciona essa questão da luminosidade? Explica para nós aí. Então, o importante é isso, pessoal. Quando a gente fala em sol pleno, é quando a planta tem que pegar no mínimo 6 horas de sol por dia, né? Então, aí, é uma planta que fica bem aberta, que pega claridade por igual, principalmente no meio-dia, né? Então, são essas plantas que se adaptam bem nesse local, né? Então, preste atenção, é horário de 6 horas no mínimo de sol para a planta diretamente no vaso ali, tá? É isso aí. E aí a planta de meia sombra, Edson? De meia sombra é o sol que, geralmente, o sol da manhã ou o sol da tarde, que pega mais ou menos de 2 a 4 horas de sol, né? São geralmente em varandas, em alguns jardins internos, aquela que fica mais Isso. próxima da janela, numa sacada, né? Então, ela vai pegar o sol da manhãzinha ou o sol do final da tarde, né? Então, varia isso daí, entre 2 a 4 horas de sol. Que é aquele sol que chega mais inclinado, né? Realmente no final, Isso. ou da manhã ou da tarde, né? Entendi. E aí tem a planta para sombra, que é um ambiente, imagino, sem luz direta solar. Exatamente. Quando a gente fala sombra, pessoal, não é penumbra, não, tá? Não é zero de sol, não, tá? A claridade tem que ter. Então, geralmente, é aquela planta que está uma claridade mais indireta, né? Que está acima no meio da sala, que pega aquela, não o sol direto, né? Mas pega uma claridade mais forte. Isso a gente chama de meia sombra, tá? Lembrando também, Evandro, que a gente tem umas lâmpadas especiais chamadas Grolux, né? Que a gente pode usar, que muitas pessoas utilizam também para como eficiência do sol, com uma claridade forte, né? Inclusive, já conheço algumas pessoas que fazem isso em casa, né? Elas têm um jardim no local mais escuro, mas com essas lâmpadas especiais conseguem uma claridade e a planta se adapta legal nesse ambiente também. Legal, Edson. Vou escrever aqui nos comentários, Grow Lux, para o pessoal, quem quiser. Então, Isso. essa lâmpada aí, pessoal, o que ela faz? Ela substitui os raios solares. Através dessa luminosidade com essa planta, com essa luz, a planta consegue fazer fotossíntese. Isso é muito legal. Se você, às vezes, tem um ambiente ali embaixo de uma escada, de repente, numa casa de 2 andares, que você quer colocar alguma planta, mas não tem muita claridade, então pense em colocar essa lâmpada próxima a planta ali para que ela tenha a chance de fazer fotossíntese, que é o que acaba pegando aí para a planta dentro de casa, né? O Edson, mas vamos lá, antes da gente mostrar aqui algumas possíveis plantas para esses ambientes de sol, meia sombra e sombra, a gente pede aí carinhosamente que você que está nos vendo agora ou depois, se inscreva aqui no nosso canal Dois no Jardim. Vai ter muita coisa legal para você no decorrer dos próximos tempos aí. Vamos trazer sempre um programa legal, com dicas, com informações, com exemplos, tirando as suas dúvidas. Vamos falar sobre manutenções de jardins, que vai envolver aí fertilização, poda, controle de praga e doença,
transplante de mudas, vamos falar sobre paisagismo, como formar uma cerca viva, por exemplo, né, como formar um canteiro florido, como que combina isso em ambiente de piscina, em ambiente de chácara, vamos falar sobre hortas, sobre gramados, pomares, né? Tem muito assunto para a gente discutir aí. Muito assunto. E essa aqui, esse vai ser o nosso quinto programa, né, pessoal? Então, olhe lá atrás os outros quatro, e se você tiver dúvida relativa àquele programa, só você colocar lá que a gente acessa depois respondendo as perguntas de vocês, essas dúvidas que vocês tenham também, tá? Conforme o programa, vocês vão perguntando, que fica mais fácil de identificar e responder para você. Valeu? Edson, vamos lá então, vamos sem mais delongas, vamos trazer aqui então algumas possíveis espécies para a galera, vai colocando, a gente vai comentando. Lembrando, pessoal, que aqui são algumas espécies, tem muitas outras, né? Mas nós trouxemos algumas que a gente já sabe que são legais, que já são aptas para esses ambientes que a gente vai comentar aqui. Manda ver lá, Caricá. É isso aí, seu Evandro. Vamos começar com ambientes de sol? Isso, e ambientes de sol que geralmente, né, são as plantas grandes, né, palmeiras, frutíferas, arboretas, né, esses a gente chama de tamanho grande, porte grande. Porte médio são mais os arbustos, né, e porte pequeno são aqueles vasos pequenos que a gente tem em casa, mais florido, que pegam bastante sol também, né. Legal. Essa aí, então, é a palmeira fênix. Lembrando que algumas palmeiras também são aptas, né, para serem colocadas em vasos. Tem algumas que são muito grandes, não ficam legais, mas a palmeira fênix sempre fica bacana, né, Carioca? Então, a planta, eu particularmente acho ela uma rainha, né, Evandro? Tanto no jardim, no chão mesmo, como em vaso, ela preenche muito espaço, fica muito bonita. Ela vai muito melhor no sol, mas ela se adapta também à meia sombra, tá, pessoal? Nunca na sombra, na meia sombra. Nunca dentro de casa, exatamente. Exatamente. Mesmo porque é perigoso, né, Evandro? Que às vezes pode espetar também. Que ela, quando solta a folha pequena, as folhas, quando vai nascendo, parece um espinho, né? Que vai nascendo. Então, isso é muito perigoso. Tem que ter muito cuidado do plantio, o local que ela for ficar, tá, pessoal? Sim, a gente está falando dessa palmeira aqui, que é a palmeira fênix, que ela tem espinho na folha, isso, mas é muito linda. Essa outra aqui é a areca bambu, também dá para colocar ao sol, à meia sombra, né? E a areca bambu é um coringa, né, Evandro? Que ela me se adapta nesses 12 ambientes muito bem, tanto internamente como externamente, né? Ela é bem, aguenta até ar-condicionado, ela suporta bem, é só molhar, dar a regra geral completa ali, que ela se adapta muito bem. É uma planta maleável, né? Somente quando surgir uma folhinha amarela ali, você vai cortando e controlando, mas é uma planta muito bonita e muito viçosa também. Bacana. A gente está mostrando, então, pessoal, plantas que dão para ser, que podem ser plantadas em vasos e ao sol. Essa é a cica, também é uma planta de grande porte, não dá trabalho, é uma planta, o pessoal fala que é pré-histórica, né? Uma planta muito antiga aí, mas também é um coringão bem legal essa planta, que ela dá um volume muito bonita, não faz sujeira, um trabalho quase zero, né, Ézio? O único detalhe, Evandro, que existem dois tipos de cicas mais comuns, tá? A cica revoluta e a cica cicinales. Essa, no caso, é a revoluta, que ela não cresce tanto, né? Tanto é que ela é mais cara por quê? Ela é vendida por centímetro, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque é demorado o crescimento dela é lento. Já a cicinales, ela cresce muito rápido e não fica tão bonita quanto a revoluta. Então, tome cuidado na hora que vocês forem comprar, só nesse detalhe. Pergunta para o cara, qual que é essa daqui? É revoluta? Aí, então, beleza. Ela vai ficar muito bonita no meu vaso. Edson, eu vou mostrar uma planta aqui agora, e só para a gente ver um detalhe aí que é importante também a gente lembrar, né? A gente falou disso nas outras lives, mas o tamanho do vaso, né? Olha só isso aqui, Edson, eu vou mostrar aqui agora. É mais para a gente... Nossa! Isso aqui são plantas artificiais, tá, galera? Eu coloquei aqui porque isso não existe, tá? Jamais você vai conseguir ter uma planta assim bonita, vistosa, num vasinho minúsculo desse jeito. Então, isso aqui são plantas artificiais que você acaba colocando dentro de outros vasos, mas eu trouxe isso aqui que é para chocar e fazer uma brincadeira aqui. Realmente não dá para ter plantas grandes em vasos pequenos. Inclusive, né, Edson, uma dica aí, pessoal, a palmeiras, em geral, ela tem muito mais raízes que crescem horizontalmente do que verticalmente. Então, se você for escolher o vaso, eu costumo preferir vasos que é mais largo, mais horizontal, né, com maior volume horizontal do que altura, né, Edson? Você também pensa assim? Sim, exatamente, né, porque ela vai espalhando, vai crescendo, vai crescendo para cima e as raízes vão crescendo para o lado também, né? Só que, pessoal, tome muito cuidado, aproveitando desde já, tá, com a rega. A água é muito importante. Que a gente vê muitos vasos que
que a planta fica raquítica. Ah, Edson, mas ela está raquítica porque está no vaso, por isso que ela não cresceu. Não, ela não cresceu simplesmente por falta de água, tá? Então, o item parece ser bom, parece ser simples, né, Evandro? Mas muita gente esquece e a planta acaba ficando raquítica por falta d'água. Exatamente. E lembrando que a gente vai falar depois, vamos ter um programa só sobre regas, vai ser bem legal. E essa aqui? Essa aqui é o Essa é, manacá, hein? essa é a minha menina dos olhos, amor. É a planta que eu amo de paixão, é o manacá da serra, não, né? Então, olha só, ele vai bonito em vaso também. Já tive clientes que falaram, ah, ela vai bem, Edson? Vai bem também, pessoal. É só ter a água e a adubação correta. Olha como é que ela fica bonita, né? Um vaso não tão largo, mas um pouco mais alto, mas a planta aí, a pleno sol, né? Parece até na beira de uma piscina, uma coisa, parece uma espreguiçadeira ao lado aí até, né? Para você ver, ela com o sol pleno em cima dela ali, olha como ela floresce bonito, fica muito linda. Muito legal. E aí a gente já está entrando, então, naquela parte mais de arbustos para vasos, né? Essa outra aqui também é bem legal, ela se adapta muito bem, que é a rosa do deserto, né, Edson? É uma planta também meio suculenta, aí que ela não requer tanta rega, de fácil manejo em vaso, né? E ela usa ela muito para bonsai, pessoal, tá? Ela é uma planta que não cresce tanto, né? Porque é bom para vasos, geralmente, para mesa, colocar em cima da mesa. Por isso, até que ela é muito usada em bonsai. É uma planta muito linda também, muito fácil de cuidar, não exigente de água, como o Evandro falou. É um cuidado até que a gente tem que ter, né, Evandro? Não regar muito, você pode matá-la por excesso de água até. Exatamente. Edson, e aí a gente tem aqui uma que gosta de água também, que é a jabuticabeira, hein? Olha só. Lembrando, galera, que para planta, se você quer pôr, eu quero pôr uma arvoreta pequena num vaso, por exemplo, a jabuticabeira, a pitangueira, você pode pôr limões, uma laranja, alguma coisa assim, precisa ser um vaso grande, não vai colocar isso em um vaso pequeno que muito em breve sua planta vai começar a apresentar problemas. Então aqui a gente nota que é um vaso grande, robusto, até mesmo para não tombar, né? Se não bate um vento lá, o vaso é muito pequeno, ele tomba, né? E detalhe, Evandro, a jabuticaba já gosta de muita água. E olha, duas coisas importantes para você ver essa foto, pessoal. Ela está numa sacada, ou seja, bate muito vento, né? E o vento seca muito as folhas das árvores, que exige mais água. E o vaso é de cimento, ou seja, o cimento também esquenta muito, evapora muito rápido a água. Então, esse é o cuidado que o cliente tem que ter. Ele quer ter essa árvore da sacada, ok, beleza, ela vai ficar bem? Vai, mas não pode faltar água de jeito nenhum. O Edson, e agora eu vou colocar aqui um outro detalhe, que é mais uma situação para a gente pensar e refletir um pouquinho. Isso aqui, olha, é um mix de plantas. Então, nós estamos vendo várias plantas no mesmo vaso. É legal? É e não é. Por quê? Porque aqui a gente vai ver plantas que gostam de mais água, plantas que gostam de menos água. E como é que você faz, então? Se você colocar muita água, você agrada uma, desagrada a outra, e vice-versa. Então, a nossa sugestão para você ter sucesso em vasos, eu particularmente, Edson, eu gosto de trabalhar sempre com duas espécies no vaso. De repente, aquela jabuticabeira que a gente mostrou, plantar alguma forraçãozinha no pé, alguma coisa assim, uma plantinha mais rasteirinha, e só. Esse mix de planta é muito perigoso, fica muito apertado, uma planta empurra a outra, você acaba não enxergando bem a formato das plantas, né, conforme elas vão crescendo, então não é muito a minha praia, não, é aquele vasinho de vó, né? É uma pena, né? Acaba ficando, o bonito acaba ficando feio, né, Evandro? Por causa disso. Não é Lembra, prático. a planta é um ser vivo, ela vai crescendo, pessoal, vai expandindo tanto para cima quanto para o lado. E vai ter uma competição de espaço aí, vai ficando prejudicando a outra, não fica legal. Com o tempo, fica muito ruim para a planta, até visualmente falando. E essa aqui, olha aí, a quincana o vaso, muito Essa é a bonito, né? quincana, olha que linda. Quincana, pessoal, aquela laranjinha pequenininha, né? O pessoal fala de uma laranja japonesa, o pessoal fala até, né? Que Come a ela casca. dá em vaso, é muito bonita, né, Ivone? É suculenta também. Eu particularmente gosto muito. Já pego uma e enfio na boca direto, com casca e tudo, né? Que mistura É aquela isso aí. acidez com aquele azedinho gostoso e o doce da fruta. E fica muito bonita também. Não É, cresce tanto, né? Um vaso pequeno, relativamente pequeno, porque a quincana em si não cresce muito mesmo, não. isso. Wes, e aqui a pata de elefante, cara, que isso aqui é muito importante. Esse vaso está realmente no formato corretíssimo para pata de elefante. Eu já cheguei a ver pata de elefante assim, com mais de 3 metros de altura, num vaso pequeno como esse. Porque a pata, o que cresce mesmo é essa batata, que é o próprio pé dela ali, né? Por isso que chama pata de elefante. Então ela vai crescendo muito na largura, ela vai ficando larga, crescendo horizontalmente praticamente. Então, não precisa, não dá para colocar uma pata de elefante num vaso muito estreito, né, Edson?
E detalhe, pessoal, existe, né, Ivan, a pata de elefante falsa também, então muito cuidado, tá? Porque a Belcara, né, recurvata, né, que é a pata, que é a Nolina, antigamente Nolina, que agora é pata de elefante, né? Existe a falsa também, que o pessoal acaba colocando, ela não fica essa batata, ela fica mais triangular, né? Você pode ver que você parece mesmo uma pata de elefante, né, e aberto do lado. E essa falsa, ela vai mais como um cone, e não fica tão bonita como uma pata de elefante mesmo. Exato. Aqui a gente também tem outra planta para sol, que é o limão, né? O limão também Bom, aceita sol, aceita vaso, bem legal. muito Temos bonito. aqui um Pêssego. pessegueiro, também vai bem para caramba. Inclusive, esse pêssego aí eu tirei, que é o pêssego que estava na minha casa aqui, eu levei para outro lugar Ah, mais é? profundo, né? É produção minha aqui, ficou muito bonito esse pêssego. Ó, que legal, ó, aí mostrando seus dotes Muito bonito, é muito legal. jardinistas aí. Essa planta aqui já é mais para meia sombra, que é o pau d'água, né? Tá dentro de casa, Exatamente. inclusive, aqui. Sombra, né? Vamos dizer, tá perto de uma janela aqui, dá para ver, mas como é que é? Isso. É a Dracena fragas, né? Que é o pau Isso. d'água. Então, por que esse nome de pau d'água, pessoal? Se você realmente cortar um pedaço, metade dele aí, e enfiar na água, ela rebrota fácil, fácil. Ou Ela é seja, é uma raiz, planta hein? bem, ela vai muito bem, né? Bem rústica, se adapta em qualquer lugar ali na meia sombra, ou até na sombra mesmo, no caso aí, né? Só não pode faltar água, já como o próprio nome diz, mas é uma planta muito bonita também. E ela é Dracena fragans porque ela é perfumada. Quando ela Fraga de fragante. floresce, ela dá flor. Outra planta também que a gente pode ter dentro de casa, numa varanda, é o antúrio. Ele vai muito bem em vaso também, né, Edson? O anturo, né? Essa é uma árvore das nossas vovós, né, Evandro? Muito antigamente usava Isso é legal. muito antúrio, né? Mas é uma planta bonita também, é uma planta baixa, né? Que fica, e pode ser em vasos grandes, mas ela não cresce mais de que 50 centímetros do máximo, vamos dizer assim, né? Mas Uhum. é uma das poucas plantas, flores com cor que vai na meia sombra, tá, pessoal? Eu conheço poucas delas que vão assim, ó, que dá uma flor com colorido que vai na meia sombra. Exatamente. Uma outra que dá flor dentro de casa ou em varanda, assim, né? Que não pega o sol forte, é o lírio da paz, que é ou bandeira branca, espatifilho, né? Tem vários nomes aí, várias Isso. nomenclaturas. E ela é flor, mas é uma flor branca, não é uma flor colorida, né? Sim, Mas sim. o único problema é que ela é mais delicada que o antúrio, até tem que ter muito cuidado. E se faltar água, pessoal, ela morre rapidinho. Então, não pode faltar água de jeito nenhum para o lírio da paz, tá? Edson, uma outra planta também que vai aí em ambiente sombreado é o pacová, né? Ou babosa de pau. Linda essa planta, hein? Eu uso muito nos meus projetos, eu gosto muito do Pacovai, Evandro. Unicamente, o dor de cabeça com ele é zero, zero, pessoal. Tá? Então, Exato. o que eu precisa fazer é só passar um pano de vez em quando, pano úmido com água pura, mais nada. Tem gente, Evandro, que eu já vi o pessoal colocar óleo de cozinha no pano para passar na folha do Pacová. Falei, gente, vocês estão fechando os poros da planta que ela respira pela folha, não faça isso, fica bonito no 2 dias, depois é ruim, começa a aderir, além de fechar os poros, começa a aderir poeira ali, ar-condicionado, aí Exato. você mata a planta. Não precisa nada Exatamente. disso, só um pano úmido de vez em quando ali e a água, né, no pé da planta. Ela é muito robusta, muito bonita, um verde forte, ela abre, né, bacana para os Muito lados. legal. Eu já usei muito ela, inclusive tem embaixo de escadas, pessoal, em vaso embaixo de escadas, ela vai bem do mesmo jeito, fica muito bonita mesmo. Eu sou muito fã do Pacová também. Gosto também. Pessoal, você que está chegando aí, se inscreva, curta, deixa um comentário, deixa uma pergunta aqui que se a gente souber, a gente responde. Uma outra planta também bem legal, Edson, é a Zamioculca. Inclusive, essa planta aqui, ela se adapta bem a ambientes que tem ar-condicionado, que a maioria das plantas não gosta, ela até que suporta bem para ambientes dentro de empresas, escritórios, consultórios e casas assim também, Edson. E é legal. E uma coisa que eu recomendo muito, pessoal, é que, pelo menos eu particularmente, não gosto de usar nenhum tipo de forração com a zamioculca. O que é isso? Depende de um vaso com zâmio, o pessoal coloca isopor pedrinha, sinazita, casca de árvore em cima, né? Eu não coloco por quê? Porque você pode ver aí que a zâmio ela vai nascendo com brotações laterais. E se Sim, você colocar uma coisa ali em cima, uma casca de árvore, por exemplo, você vai inibir de dar brotação ali, com isso ela não vai brotar do lado, né? Então, eu deixo só na terra mesmo, que eles favorecem e vai dando um monte de proteção, como tem esses vasos aí, por exemplo, né? legal. Edson, essa outra aqui é uma palmeira que é um coringaço para dentro de casa, para varanda, a rafes, né? É uma palmeira que vai super bem também, tem essa brotação, a gente fala que é uma planta que perfilha, vai dando filhotinhos ali. Muito linda, vistosa, uma planta também de baixa manutenção. Gosto bastante da rafes.
Se você quer ter sucesso com uma planta sem ter muito trabalho, é a Rapis, pessoal, tá? Não tem o que falar dela, realmente é uma planta muito bacana. O erro que o pessoal costuma fazer muito também, Evandro, é que quando tem ar-condicionado, o pessoal vai lá e corta aquela pontinha, fica marrom, acaba cortando. Ah, não tá feia essa pontinha marrom, vou cortar ali. Se você cortar ali, pessoal, depois ela vai amarronzar mais. Você vai cortando, você vai diminuindo a folha da planta. Se ela tiver marronzinha, ok, deixa ali, depois ela vai vir as novas e vai. É a natureza ali também, né? É uma ordem da planta se defender, que alguma coisa está errada aí, que o ar-condicionado faz um pouco mal para ela nesse sentido. Mas é uma planta que também dá pouco trabalho. Se der, às vezes, é uma cochonilha, um pulgão, mas isso é um indicativo de que a planta está fraca. Em vez de Precisa dar ficar comida para veneno, ela, né? exatamente, em vez de dar veneno, você é igual criança, né? Em vez de dar uma injeção da criança, pô, procura dar uma alimentação mais reforçada, mais balanceada, que a planta, assim como a criança, vai agradecer também. Edson, vamos ver agora algumas que também vão em vaso, até em varanda, dentro de casa, mas são um pouquinho mais delicadas, né? É o caso das samambaias. Samambaia é outra planta coringa também, tanto é que ela é usada muito em jardim vertical interno, né? É uma planta que vem desde os tempos das nossas avós também, muito utilizada. Ou seja, você pode ver que o ambiente normal dela é que é em floresta, né? Se você vai num lugar assim, numa mata, você vai ver muito facilmente as samambaias de chão nascendo por ali, né? Então, dali você já vê, opa, duas coisas que ela gosta, então, é meia sombra e é água. Geralmente ela está ali num ambiente mais úmido, né? E o importante é não deixar exposta ao vento, né? Como você falou, que ela detesta vento, cai toda a folha. Ô Exatamente. Edson, e aí temos uma pergunta aqui do Damião Bezerra, valeu, Damião, pela participação aí. A dracena pode ser colocada na. Pegou lavanda, mas acho que é varanda, ao meio sol e à meia sombra. Damião, é o seguinte: a dracena que a gente mostrou aqui, deixa eu ver se eu acho ela de novo aqui. É uma dracena que ela é mais para sombra, né? Essa aqui o ideal é ela nem pegar sol direto nela, que ela pode até queimar. Mas nós temos uma dracena aqui que suporta mais sol, que pode ser posta na varanda, até recebendo um pouco de vento, no caso de varanda de apartamento, de prédio, que é a dracena tricolor, né, ou a marginata, né, Edson? É uma planta bem bacana também, bem bonita, né? Que vai bem em vaso. Vai bem. E tem também a dracena arbórea, para o sol, tem a dracena arbórea também, né, Ivone? Que ela vai bem no sol. Ela suporta Exato. bem. Essa é a dracena verde, que a Pleomele também suporta bastante aí vento, meia sombra, é uma planta muito rústica, vigorosa, viçosa, ela tem um volume bem legal de folha, fica muito linda no vaso, como vocês estão vendo aí. É bem legal também. A Pleomele verde, eu gosto muito de trabalhar com ela, Ivone. Sempre com o cliente, a primeira planta que eu sugiro para a parte interna é a Pleomele verde. É uma planta que dá trabalho também zero, praticamente, tá? É uma planta muito bem, é só dar uma adubação foliar boa nela, que ela vai embora. Eu trabalho muito pouco também. E o mesmo esquema também, pessoal, da Zamilcu, que eu faço com ela também, é procurar usar o mínimo de cobertura no vaso ali, porque ela perfila do lado também, ou seja, dá os filhotinhos do lado ali também que vai nascendo, né? Então, ela tem que ter um local aberto para poder os filhotinhos ali irem nascendo. Outra, falando em trabalho zero, né, ou baixa manutenção, que é o que a gente está falando aqui, essa planta aqui, as espadas também, né, são bonitas, vão bem em vaso e trabalho praticamente zero. Se ela estiver num local meio sombreado, aí ela suporta sol, suporta sombra, essa é um coringaço mesmo. As espadas... Aceita ar-condicionado, aceita tudo. Essa daí essa é obra brava. toda obra. Essa e essa prima dela aqui, ó, que é a lança de São Jorge, também muito bonita, né? Bem Exatamente. exótica, bem legal. Gosto bastante dessa A planta também. lança, vamos dizer assim, a espada é o primo pobre e a lança é o primo rico, né, Evandro? Porque a lança é usada somente para ir em lugares mais chiques mesmo, né? Uma coisa diferenciada. Você pode ver que ela fica muito bonita, dá um aspecto mesmo assim, uma coisa mais pomposa, né? E eu gosto muito de Isso. trabalhar com a lança de São Jorge também. Ué, se essa planta aqui, ela é um pouquinho mais delicadinha, mas também vai bem para interior, a árvore da felicidade. Essa é a árvore da felicidade, que é uma planta antiga também, né, que tinha muito, né, na casa Sim, das sim, vovós e tudo mais aí, né? isso aí. Tem o folclore aí, né, Ivone, de cima que o pessoal fala, tem que ter o macho e a fêmea plantado junto, né? Que a gente fala que o macho é que dá uma folha mais larguinha, né? Tipo um Isso, trevinho, e a fêmea é uma folha mais fininha. mais Ah, a minha recortada. planta não tá bonita, Evandro, porque só tá a fêmea, né? Ou então só tá o macho. Gente, isso não tem nada a ver. São espécies diferentes que pode viver plenamente em uma com outra, sem problema nenhum, não atrapalha a outra de jeito nenhum, faz até um casamento, sim, né? Bacana, mas uma Isso. pode viver sem a outra sem problema nenhum, né, Evandro?
Exatamente. A gente tem que separar um pouquinho do folclore, né, Carioca? Que às vezes o pessoal fica inventando aquele negócio de pintar de branco o pé da planta, bater prego na planta. Isso aí, pessoal, é só balela só. A gente tem que entender, pesquisar um pouquinho, usar o bom senso, sempre muito importante, e ver o que funciona, né? Pegar com a experiência dos outros. Não, já dá mais um programa também, tá vendo? No programa futuro, para desmistificar essas histórias aí. Vamos fazer um programa mais para frente, mano, falando disso daí, então, hein? É isso aí. Edson, eu queria mostrar aqui rapidamente também, olha só que legal. Isso aqui, olha, ficou um conjunto super bonito que eu achei, um conjunto de cactos aí para uma cobertura de apartamento. Ou seja, o cacto é uma planta que suporta sol direto o dia inteiro, ventos, né? Ele não tem. A folha dele já é o próprio tronco aqui. Então, na verdade, a folha é o espinho modificado, né? Mas ele é uma planta muito rústica, bem legal. Só tem que tomar cuidado, porque senão ele cresce muito às vezes, e o vaso, se a base for muito estreita, ele às vezes pode tombar. Mas é uma planta bacana também, se você não quer ter trabalho. Não existe planta feia, né? Olha que conjunto bonito, né, Evandro? Ficou muito legal. Bonito. Imagina isso aí dando aquelas flores vermelhas bonitas que geralmente o cacto tá, cara. Vai ficar lindo isso. Projeto bonito, viu? E por falar em suculentas, cactos, olha só. Aqui a gente vai mostrar aqui, ó, olha só, isso aqui está em canecas, né? É um tipo de vaso também, hoje em dia usa bastante aí, né? Utensílios, embalagens diferentes. Então, posso plantar na caneca uma suculenta? Pode, você não vai conseguir plantar um cacto igual esse da foto anterior, mas esse tipo de suculenta pequena, mini cacto, né? Echeveria, que são essas rosas de pedra aí, são muito bem-vindas para ambientes pequenos, elas não requerem realmente um espaço muito grande, porque a raiz dela, o sistema radicular é bem pequeno, e você molha muito pouco, você põe ali no batente de uma janela, de repente que pega um sol da manhã, né, alguma coisa assim, ela vai indo muito bem, fica muito bonita e é super charmosinho, né, Edson? É legal, às vezes você tem uma xícara em casa que dá uma lascada, né, na borda dela aí, em vez de jogar fora, pessoal, planta uma suculenta ali, olha que bonito que fica. É só lembrar de ou molhar muito pouco ou fazer um furinho no fundo da xícara para escoar o excesso de água. Wes, mas falando de uma coisa legal, olha só isso aqui, cara. Agora, isso aqui não é no Brasil, tá, pessoal? Não adianta crescer os olhos, não, porque a gente está vendo aqui maçãs, peras. Isso aqui é em ambiente de clima mais europeu, aí mais temperado, mas só mostrando que dá para ter fruta também em vaso. Olha que produção bacana. Que bonito, né? Olha essa aqui também, Edson. Ó, um pé de limão aí, super carregadinho, bem bacana, um vaso grande, muito legal, né? O espaço que tem, né? A planta agradece. É isso aí. Edson, acho que é isso aí, cara. Hoje a gente queria mostrar para vocês algumas possibilidades de plantas para vasos. Vimos plantas para vasos ao sol, à meia sombra, varandas, interior. E deixa aqui uma pergunta para a gente, uma sugestão de tema. Se inscreva no canal aí, compartilha aí. Vê lá aquela sua tia que adora planta, manda para ela aí e segue a gente. Isso aí. E você, tem alguma planta no vaso? Escreve para a gente aí, deixa nos inscritos aí, fala, eu tenho planta, minha árvore é assim, tá assim, assado, preciso de água, não precisa. Comenta com a gente aí também, quem quer ver como é que o seu vaso está aí na sua casa aí. O Edson, e lembrando, né, para quem perdeu as lives anteriores aí, os nossos programas anteriores, a gente começou a falar de vaso do zero. Escolha do vaso, se é vaso de barro, é de cimento, de plástico, qual que é a diferença desses vasos, tipo de substrato, né? Tem muita informação útil lá, não tem? É isso aí. É só dar uma olhadinha lá, pessoal. E aproveita, faz para nós um triplo C. Curta, comente, compartilhe, tá bom, pessoal? A gente agradece. E se inscreva no canal. Pessoal, próximo programa nosso, nós vamos falar exatamente sobre rega de plantas. Então, como é que eu vou molhar agora? Agora eu montei os vasos, escolhi meu vaso, as plantas já estão no lugar certo. Como é que eu vou molhar isso aí? Tem muita coisa para falar. Parece que é simples, mas tem umas dicas e uns macetes aí que nós faremos questões de passar para vocês. Edson, valeu, meu irmão. Você vê, né? Plantando uma planta no vaso, não é só enfiar ali e acabou, não. Nós vamos para o sexto programa só falando de vaso, pessoal. Olha o importante que é, né? Evandro, um grande abraço, fica com Deus. Até semana que vem, pessoal. Paz, saúde e até mais. Valeu, cara. Boa semana, ótima semana a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.